Esse é um prosseguimento das sessões anteriores, mas há um detalhamento Sim. na tese que o Marx atribui ao Adam Smith, de considerar a produção de uma sociedade como sendo constituída por, na linguagem do Marx, V mais M. O valor produzido para reproduzir o salário, mais a mais-valia. Ou seja, o valor novo produzido durante um ano. O Marx fica apontando que o Adam Smith esquece de fazer referência ao valor que o processo produtivo transfere dos meios de produção para o produto. Ou seja, ele faz abstração daquilo que o Marx chama de capital constante. Vamos levar faz abstração em termos, porque em determinado momento, como nós discutimos na semana passada, o Marx considera que o Adam Smith não ignora que os meios de produção precisam também ser reproduzidos. Só que ele usa uma fórmula conceitual diferente para expressar essa presença do capital constante na reprodução do capital, que é aquela diferença entre renda bruta e renda líquida. No Marx fala, olha, o Adam Smith está fazendo um desvio aqui para expor algo que, quando ele concebe o produto anual de uma sociedade, ele só concebe como uma fração do produto que corresponde ao trabalho, outra ao lucro, outra à renda da terra. O Marx traduz essas três partes em duas, considerando que as três não são mais do que capital variável e mais-valia. Mas ele lança aí dois conceitos que vão ser muito importantes daí para frente. Ele fala, o Adam Smith, ele confunde o valor do produto anual com o produto-valor anual. Então, ele usa o conceito de produto-valor anual ou produto-valor da mercadoria, presente na mercadoria, o valor produzido na consecução da mercadoria, apenas como o valor novo produzido. É o valor que corresponde à reprodução da força de trabalho e à mais-valia. Então, produto-valor para ele é essa soma de salário e mais-valia. Do ponto de vista do capitalista, capital variável e lucro. Ou melhor, mais-valia, usando a nomenclatura do Marx. Quando ele fala em valor do produto anual ou valor do produto da mercadoria, que para ele o produto anual não é senão a soma das mercadorias produzidas durante um ano, aí ele inclui o capital constante. Ele inclui o valor transferido para a mercadoria. Aí o valor da mercadoria vai ter a fração de valor correspondente à reprodução da força de trabalho, é valor novo. A fração do valor correspondente à mais-valia é valor novo. E a fração do valor correspondente à transferência de valor pelos meios de produção. É valor produzido anteriormente. Então, ele fala, o Adam Smith, ele não considera a produção do ano anterior, a produção
do capital constante que vai ser utilizado nesse ano. Vamos discutir. Ele faz um longo arrazoado separando renda de capital, que é um arrazoado importante também, tentando esclarecer aquele cipoal de confusões gerada pela conceituação do Adam Smith, quando ele considera que, para o trabalhador, o salário é renda. Ele vai converter nos meios de subsistência. Para o capitalista, a massa salarial é capital variável. É a fração do capital que ele utiliza para comprar força de trabalho. Ao utilizar essa força de trabalho, ele vai produzir valor. Porque o uso da força de trabalho é trabalho, né? E trabalho produz valor. Então, acho que essa delimitação aí de mais-valia e renda, salário e renda, capital e renda, é uma delimitação que vai ser importante daí para frente. Falei bastante, Alana, agora é sua vez. Nós temos que pôr um vídeo longo lá no YouTube. Famosos no YouTube. Eles estão ficando famosos mesmo, né? E a rede social do grupo não foi para frente, a ideia? Como assim a rede social, Alana? Que era para ter um Instagram. Verdade. Pois é, não prosperou, não. Porque, praticamente, essa iniciativa do YouTube tomou todo o espaço, né? Sim. Não daria para a gente... Como a gente tem o Telegram e o e-mail para interagir, a gente... E outra, o Davi e a Eduarda, que tinham proposto isso, no semestre eles demoraram um pouco para conseguir organizar o tempo para voltar a participar. Uhum. Então, praticamente, eles voltaram agora no final de abril, início de maio. E aí nós não conversamos mais sobre isso. Eu sei que eles estão cheios de atividade também. Mas vamos ver. Como dizia o Armando Falcão, ministro da Justiça do Médici, o integralista Armando Falcão, o futuro a Deus pertence. Se existisse. Não sei. Não tenho muito a contribuir nesse final de capítulo aqui. Ele faz uma alusão aí aos posteriores ao Adam Smith e ao Ricardo, que para ele incorpora a tese do Adam Smith. Sim. Depois ele fala do Ramsay, do Sismondi, etc., né? Mas nada avança na formulação desses economistas. Praticamente o centro de gravidade aí do capítulo é o Adam Smith. Sim, sim. Ou que concordam absorvem do Adam Smith, no caso. Pois é.
Eu acho interessante, é um prolongamento, na verdade, do que nós já discutimos a semana passada, essa crítica que o Marx faz da, da reversão que o Adam Smith faz na sua teoria do valor. Uhum. Porque uma coisa é o Adam Smith dizer que o valor da mercadoria é constituído pelo trabalho, lucro e renda da terra. Então, corresponderia à soma de capital variável e capital e mais-valia. Mas aí o Adam Smith inverte, e isso vai ser uma ferramenta importante para a economia vulgar, a sua noção de valor, e afirma que trabalho, lucro e renda da terra, e quando ele fala trabalho, o Marx diz é o pagamento da força de trabalho, mas aí, claro, já é na conceituação do Marx. Ele inverte e passa a considerar que trabalho, lucro e renda da terra são a fonte do valor. Então, isso tem consequências não triviais para o desenvolvimento de uma economia ancorada na obra do Adam Smith. Para o Marx, isso abre uma avenida para aquela economia apologética, fundada no senso comum, que não conseguia sair das aparências, como diz o Marx, que é o que ele chama de economia vulgar. Então, ele dedica uma parte importante do capítulo a criticar essa tese do Adam Smith de que o valor da mercadoria seria constituído por, ou melhor, teria como fonte o trabalho, o lucro e a renda da terra. Como se trabalho, lucro e renda da terra fossem a origem do valor da mercadoria, e não o inverso. Ou seja, o pagamento da força de trabalho, a mais-valia e a renda da terra seria uma forma de se dividir socialmente o valor produzido na mercadoria. Se dividir socialmente a quantidade de trabalho necessária para produzir a mercadoria. Agora, lucro e renda da terra, para o Marx, correspondem a frações da mais-valia. Ele fala, olha, em primeiro lugar, quem se apropria da mais-valia é o empresário capitalista. É o arrendatário da terra, por exemplo. Como ele vai dividir isso posteriormente é uma outra história. Algo que nós já discutimos também na, na, no encontro anterior. Mas aí tem um campo, Alana, que eu acho que vale a pena a gente explorar. Eu estava dando uma lida no capítulo 6 daquele livro sobre normalidade e capitalismo. Me chamou a atenção porque o título do capítulo é o americanismo e o fordismo, que é, claro, um título claramente tirado da obra do Gramsci, que explora o tópico. Eu li o capítulo, aí depois eu fui dar uma relida lá no americanismo e fordismo do Gramsci. O argumento do Gramsci, que mudando o que deve ser mudado, é o argumento que está nesse livro do Robert Chapman, é o de que o chamado americanismo ou fordismo corresponde a uma orientação do capitalismo que se insere na resposta keynesiana à crise
e que propõe que o capital elimine, o capital industrial, elimine o mais possível aqueles segmentos sociais que se apropriam de parte da mais-valia, para que essa mais-valia possa ser convertida em aumento do salário dos trabalhadores, agora na linha de produção, no estilo tempos modernos, para que eles se tornem consumidores. O argumento do Gramsci é basicamente esse. Ele está comparando a Itália do período com o argumento do Ford. Ele fala, a Itália, ela tem um núcleo industrial, mas a mais-valia produzida nesse núcleo industrial, nesses centros industriais, ela vai ser dividida com segmentos sociais improdutivos. O capitalismo italiano não vai decolar enquanto essa estrutura que praticamente se apropria por razões históricas da mais-valia, incluindo aí a renda da terra, e que na Itália dava origem a uma pequena produção que abastecia esse pessoal que vivia dessa parte da mais-valia do capital italiano. Então, o Gramsci fala, olha, são estratos sociais herdados de modos de produção anteriores, que estão pesando sobre o processo de acumulação do capital na Itália. Os Estados Unidos têm bem menos isso. Não tem esse ônus como tem a Itália e outros países europeus. E aí dá para a gente relacionar, e aí seria interessante a gente fazer uma leitura paralela, simultânea e entrelaçada com o próprio argumento do Marx, que já desenvolvia essa tese. Ele fala, olha, os Estados Unidos não têm o ônus das classes sociais herdadas da Europa medieval, das formas de produção que sobrevivem ao desenvolvimento capitalista e que pesam sobre o desenvolvimento capitalista num sentido negativo. Lá num dos prefácios, ou num dos capítulos do livro 1, acho que é no prefácio da primeira edição, ele usa a expressão, na Alemanha, o morto se agarra ao vivo. Ou seja, aqueles segmentos sociais derivados de estruturas sociais anteriores, que expressam modos de produção anteriores, ou que ainda protagonizam modos de produção pré-capitalistas, são um obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo europeu que não aparece nos Estados Unidos. Quer dizer, não aparecia na época do Marx. Na época do Ford, isso já começava a aparecer. Segmentos do Estado, partes do funcionalismo público, órgãos públicos, que o capital considerava que se apropriava de uma parte importante da mais-valia. Então, a ideia do Ford era exatamente essa de fazer reformas, daí aquilo que o Gramsci chama de economia programática, é o keynesianismo, que eliminassem esses componentes onerosos da estrutura e da superestrutura da sociedade, para que a mais-valia pudesse ser apropriada em maior escala pelo próprio capitalista. Então, por exemplo, o próprio Ford começa a comercializar os seus produtos. Ele quer eliminar o comerciante, ou seja, aquela fração da mais-valia que vai para o comerciante. Na estrutura
de linha de produção que ele tinha criado, a tailorização do esforço cotidiano requeria um trabalhador que ganhasse mais. Então, ele tinha que acabar com as frações da mais-valia compartilhadas com terceiros para poder aumentar o salário do trabalhador e transformar o trabalhador num potente consumidor dos próprios bens de consumo da fábrica dele, que era o automóvel. Algo que, em certo sentido, se concretiza nos Estados Unidos, ainda que depois da Segunda Guerra, nas condições do pós-guerra e tudo mais, né? Ou seja, essas indicações que o Marx faz nesse capítulo nos remetem para a leitura dessa questão do americanismo e do fordismo e da relação do americanismo e do fordismo, tal como Gramsci o elabora. No caso do Robert Chapman, já é uma reelaboração que eu achei bastante criativa e útil, que nos permite resgatar ou descobrir na obra do Marx uma série de elementos que o Gramsci incorporou e reestruturou ou atualizou para o desenvolvimento contemporâneo da Itália em que ele vivia. Agora, vamos lembrar que a orientação do Ford era uma orientação claramente fascistizante, né? Porque esse aumento do poder aquisitivo do trabalhador deveria se desenvolver, como se desenvolveu, simultaneamente com a mais brutal repressão aos sindicatos. É interessante que, quando eu peguei há alguns meses para reler, numa dessas férias aí que eu fico lendo textos exóticos, que eu peguei o Minha Luta do Hitler para dar uma relida, eu vi que tem uma edição crítica do Minha Luta, editado na Alemanha. Então, é uma edição em 2 volumes, mas cheio de nota, que é para publicar, os caras tiveram que carregar de notas críticas até enjoar o leitor. Nossa. E há referências, por exemplo, à primeira edição do Mein Kampf, em que o único americano citado no livro do Hitler foi o Henry Ford, citado com admiração. Na segunda edição, eles tiraram o nome dele e puseram um grupo de empresários americanos. Eles quiseram ampliar. Eles não, ele, Hitler, né? Ampliar o espectro da cooptação de um segmento do empresariado americano. Ou seja, aquela fase dos anos 20, que deságua na crise e em políticas keynesianas logo após, o New Deal nos Estados Unidos, a própria política econômica do fascismo e do nazismo, foram formas específicas de desenvolvimento keynesiano, de superação da crise. Foi uma fase em que as propostas de intervenção na economia, que eram, do ponto de vista econômico, antiliberais, acabavam se revestindo de propostas políticas, nem sempre, mas acabavam se revestindo de propostas políticas autoritárias, né? Como foi o caso do nazismo e do fascismo. A própria influência de políticas autoritárias, depois claramente nazifascista,
nazifascistas nos Estados Unidos foi muito grande. Aquele livrinho sobre como as democracias morrem, os autores fazem uma reconstituição desse período, mostrando a influência do fascismo nos Estados Unidos, em grande faixa do eleitorado. Tinha um padre lá que o cara, toda pesquisa mostrava ele no topo da preferência popular. É aquele caldo de cultura que permanece e se reproduz e que deságua em contextos como esse do Trump, né? Mas eu achei muito interessante, quando eu estava dando uma relida nesse capítulo, como eu tinha lido há poucos dias, né? Há 1, 2, 3 dias, a questão do americanismo, aí me acendeu a luzinha, quer dizer, isso aqui dá um programa de estudos, né? Que envolve o Gramsci, envolve o Marx, né? Então, o Marx já tinha o argumento que o Gramsci reciclaria na sua tese sobre o americanismo e Fordismo. Assim como eu já vejo na obra do Marx um conceito de hegemonia que o Gramsci desenvolve nos seus cadernos do cárcere. Se lê ideologia alemã, ele tem claramente um conceito de hegemonia. Não sei se o Gramsci leu Ideologia Alemã, que foi publicada ali também no final dos anos 20, início dos 30. Não sei se chegou às mãos dele. Agora, como ele lia e traduzia em alemão, pode ter lido. Como havia conexões, né, com a União Soviética, o pessoal fazendo leve trás, aquela cunhada dele que estava o tempo todo lá o visitando, né? Acho que nesse tempo dificilmente quem leu alguma coisa do Marx não ia ir atrás de mais alguma coisa. Com certeza. Porque muitos textos estavam vindo à tona naquele momento, né? E a gente vê pelas notas biográficas que a comunicação entre o pessoal do Partido Comunista Italiano, do Ordem Novo e a União Soviética era grande. Eu fico imaginando o fascismo com internet, seria uma coisa asfixiante. Deus me livre, já tô vendo o suficiente já nos grupos Pois é, os grupos do Bolsonaro estão aí a todo vapor. claro. Você vê que eu estava conversando com a Gabi agora há pouco, e ela falando que estava lendo um texto sobre a época do franquismo, em que o regime estimulou muito a, a denúncia feita por vizinhos, né? Então, é algo que a Inquisição fazia, quer dizer, não tem uma estrutura especializada ramificada, então você convida a sociedade para denunciar. É o que se faz hoje no Brasil também, em grande medida, né? E aí, muitas vezes, o vizinho denunciava, não porque o, o da casa ao lado tinha defendido posições heréticas ou coisa assim, mas porque ele tinha uma desavença pessoal com a pessoa. Então, fazia uma denúncia lá no tribunal da Inquisição, e até o cara provar que focinho de porco não era tomada, e nem sempre conseguia, já tinha sido torturado e preso. Os caras derrubavam a casa e jogavam sal em cima para não crescer nem grama.
Mas me chamou a atenção nessa, nessa crítica que o Marx também desenvolve, né, nesse capítulo, quando ele analisa a relação entre o trabalhador assalariado e o capitalista. Não sei, Alana, eu já falei muito. Não, eu tô achando bem bom, na verdade, pensando várias coisas aí. É que esse segmento foi só o desdobramento, o complemento do que É, a gente já tinha começado a discutir. Eu acho que a gente entra numa fase um pouco diferente a partir do próximo capítulo. sim. Então tá, Ana. Então tá. Podemos ficar por aqui. Nosso encontro foi curto hoje, né? Sim. Meia hora. É que a gente tinha discutido já bastante coisa ali. É que da semana passada acho que adiantou mesmo bastante coisa. Mas, não, acho que é isso. Eu tô com a minha companheira com dengue. Nossa, É deve ser horrível, terrível o dengue, né? horrível, horrível. É bem. Eu no primeiro momento, eu estava mais assustada com a dengue do que eu fiquei com a Covid em outros tempos. Eu tenho a impressão que esse surto de dengue em Porto Alegre parece que virou um problema grave de saúde pública, né, em É Porto muito Alegre. caso, muito, Está muito. ligado com as enchentes do ano passado, né? Que aquilo deve ter gerado uma tal proliferação de mosquitos que. E aí você não acaba com isso do dia para a noite, né? Não, é bem complicado, bem complicado. E não tem muito o que fazer, assim, é usar repelente, deu. Não tem vacina, não tem. No caso. Não, mas que tem vacina para dengue, hein? Mas, tipo, a gente não tem acesso, no caso, né? Ah, certo. Mas a pessoa tem que se hidratar bastante, né? Sim, Parece que mas é dá, bem dá muita intenso. dor de cabeça, né? Dá muito, eu não sei. Teve. É que são várias fases, tem o ciclo da doença. Certo. Então, começa com a febre. Foram 3 dias de febre, assim, bem intenso. Nossa, Horrível. De tipo 38,5, sabe? febre alta. Aí é febre muito alta. E aí tem que cuidar, né? Imagina. Não pode deixar aumentar Claro, muito a claro, febre. claro, claro. Aí depois vem mais a fase das dores, daí, né? Muita dor. E aí tem náusea, diarreia. Agora tá com muita dor, assim, muita dor no, em partes específicas do corpo, dói muito, assim. Tem que monitorar isso aí com atenção, né? Porque eu sei que em alguns casos de dengue tem quadros de agravamento que podem ser preocupantes, né? Exatamente. Exatamente. Por isso tem que ficar bem atentos. Tô assim, ó. Com todos os olhos abertos, né? Qualquer coisa é levar para o pronto-socorro, para Assim. o médico. Tem eu tenho visto pelos noticiários que tem umas tendas do Exército, né? Que estão Tem. fazendo atendimento específico para dengue. É isso. A gente fala da enchente, mas o Bolsonaro jogou a gente no quarto mundo, né? É. A gente virou Bangladesh. Não, é isso. É todo tipo de coisa que não existia mais, né? Da forma. Voltou. Sarampo. As pessoas tomando ivermectina, que Que coisa ridícula, né? O remédio da Emboi.
É esse tipo de coisa que pega tão forte numa geração que vai passando para outras Claro. gerações, é muito difícil É conseguir uma, conscientizar as pessoas de novo da pois é. importância de vacinar, da importância. É Você muito, vê, muito. você vê que isso atingiu fortemente a, a corporação médica Uhum. Minha Dinda e, até hoje não quer vacinar e porque tem por médico que disse extensão, para não vacinar. por extensão, os cursos de medicina. Uhum. Você vê que os cursos de medicina estão cada vez mais com manifestações de racismo, de misoginia. Eu estava vendo lá um grupo que foi desligado de uma faculdade particular, nem sei se era particular, que estava propondo apologia Era do particular. estupro ou coisa do gênero, né? Sim. Ah, é terrível. E aí, quando esse cara ou essa menina começarem a atender, como é que vai ser? Nossa. Não dá nem para imaginar um negócio desse, assim. Mas é Ô, isso. Ana, Então tá. tem que procurar um médico cubano aí. Não tem nenhum médico cubano por aí ainda? Pior que não conheci nenhum médico ainda. Eles geralmente a galera trabalha nas unidades mais afastadas, né? Os caras são bons, viu, Alana? Um que eles têm uma formação muito boa e uma orientação médica também muito boa. Uhum. Você vê que nos chamou muita atenção essa questão da medicina em Cuba, porque eles levam a gente lá para visitar, né, os postos médicos, e tem uma equipe que tem médico, farmacêutico e psicólogo, enfermeiro, para cada 600 pessoas. Então, em geral, um sobrado em que a parte de baixo é o posto médico e a parte de cima é onde mora o médico. Ai, boto fé. Em geral, médica, que é a imensa maioria dos médicos cubanos, Boto a, fé. a maior parte da medicina cubana é exercida por mulheres, né? Uhum. E eles têm lá uma ficha de cada um. E se a pessoa ficar mais de um ano sem ir ao posto médico, Eles não atrasam, né? eles vão atrás. É, Eles tem vão que. até a casa da pessoa. Uhum. Muito bom. Aliás, eu fui atendido num posto dele, tive um torcicólogo, o único que eu tive na minha vida, e um recepcionista de hotel lá que a gente estava, ele me levou num posto perto do hotel. Ó, domingo à tarde, hein? Bah. Tava lá a equipe vendo televisão, vendo jogo de futebol. Aí o cara me viu, eu tava assim, né? Pescoço duro. Ele falou: Ah, torcícola, vem cá. Sem formalidade nenhuma. E já passou um aguento qualquer no meu, um relaxante muscular. Aí eu comprei o remedinho lá na farmácia deles, ele me deu uma orientação. No outro dia eu estava bom. Muito bom. Tá, Alana, estima as melhores da sua companheira, que se recupere Obrigada. prontamente. Obrigada. Vou lá cuidar dela, fazer uma janta. Legal. Isso é Um bom. beijo, beijo. Se cuida. Outro. Tchau, tchau. Tchau.